é o processo 4198/20, a cargo do conselheiro André Carlos Torres Pontes, Prefeitura Municipal de Igaracy. Com esse processo, ficam faltando 18 processos para julgamento, fazendo com que a presidência apele aos conselheiros, aos relatores, de abusar do poder de síntese. Conselheiro André, com a palavra. Pois não, então farei rapidamente, presidente. Na sugestão de Vossa Excelência de economizar os comentários. O processo é de Igaracy, a prestação de contas é do senhor João José Carneiro Almeida da Silva. Ele prestou contas de 2019 da sua gestão à frente da Prefeitura. Durante 2019 foram feitos 12 relatórios de acompanhamento e emitidos 27 alertas. A auditoria fez seu relatório de consolidação e externou que a prestação de contas foi apresentada no prazo legal. O município tem 6.173 habitantes, a lei orçamentária previu 20 milhões e meio de arrecadação e despesas. Foram abertos créditos adicionais dentro da normalidade. A receita arrecadada foi de 18 milhões e 300 e a despesa de 18 milhões e 200. Então, assim, o balanço orçamentário foi superavitário em 136 mil, o balanço financeiro indicou todos os recursos em bancos e houve também superávit financeiro. Aqui já se constata que o município tem equilíbrio fiscal. Foram feitas 70 licitações para 8 milhões de despesas. As obras chegaram a 272 mil, 1,5% da despesa orçamentária. Subsídio do prefeito e do vice recebidos adequadamente. As despesas condicionadas para o magistério, o município destinou 80,5% dos recursos do Fundeb e deixou 4,44% em saldo, cumprindo a legislação. Para a manutenção e desenvolvimento do ensino, destinou 31,7% dos recursos de impostos e desses mesmos recursos destinou 18% para a saúde. Cumpriu o índice de despesa com o pessoal. No final do ano, tinha 427 funcionários, com 26 contratados por tempo determinado. A dívida municipal estava dentro do limite e, inclusive, diminuiu em relação ao exercício anterior, majoritariamente previdenciária, com o regime geral de previdência. Repasse ao Poder Legislativo normal, não tem regime próprio de previdência, e para o regime geral, os pagamentos totalizaram 1.800.000, estando R$5.000 abaixo do valor estimado. Isso a auditoria não levou nem para as constatações finais. Houve uma denúncia acerca de descontos para o sindicato de servidores públicos municipais. Essa denúncia já foi julgada improcedente pela segunda Câmara e não foi feita a diligência. Ao término da instrução, a auditoria indicou 2 irregularidades, o prefeito foi notificado, apresentou defesa, a auditoria examinou a defesa e concluiu pela permanência da baixa realização de investimentos e contratação de pessoal por tempo determinado, sem atender a necessidade temporária de excepcionar interesse público. O Ministério Público de Contas, através do Dr. Luciano Andrade Farias, pugnou pela emissão de parecer favorável e regularidade das contas de gestão e recomendações ao gestor. Em 2017 e em 2018, o prefeito obteve pareceres favoráveis, inclusive com aplicação de multa em 2017. O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo, é o relatório, informando que, na visão do relator, cabe a orientação do Ministério Público, sem multa. Pois não. Tem a defesa está presente? Presente. Pois não, Vossa Excelência tem 15 minutos para se identificar em ata e levar em consideração a declaração do conselheiro relator. Francisco da Silva Renício II, OAB 9464, Santíssimo Presidente, por comunicação, Santíssimo Doutor André Santos Pontes, relator, demais conselheiros, meu Ministério Público, colegas advogados, prefeito Guido Carneiro, que está, José Carneiro, está participando da sessão. Vou ser bem objetivo, presidente, mas só para realçar que dos pontos que inicialmente foram alçados pela relatoria, o valor índice de R$5.000, que foi imputado de previdência, depois que fizemos a defesa, demonstramos que foi pago a maior. E ficou remanescente apenas como irregularidade a questão de contratação de pessoal, mas aqui, do julgamento anterior, a diferença é hercúlea, porque aqui o princípio da especificidade está presente, já que todas as contratações elas foram catalogadas pela tríade de previsão legal. Há uma lei municipal, a lei 506/2014, que só objeto de análise de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, julgando constitucional. Todos os contratos foram transitórios,
com previsão de 6 meses, apenas prorrogado por mais 6 meses, e absolutamente excepcionais. A prova é tanta que em janeiro do exercício tinha uma previsão de 49 contratados e ao final, em dezembro, sobraram apenas 26 contratados. E fazendo um comparativo com o número de servidores efetivos, não chega a 8%, ou um percentual ainda inferior a esse patamar. Então, pela sinalização do relator, em nome da objetividade e pela extensa pauta, rogamos que seja acolhida a manifestação do relator, chancelada pelo Ministério Público, pela emissão de parecer favorável às contas de governo e pela regularidade das contas de gestão de José Carneiro, como disse anteriormente, vem denotando uma governança pública à luz do que preconiza o Tribunal de Contas. Obrigado, então, bom dia. Agradecendo a participação de Vossa Excelência, passa a palavra do procurador. Nada a acrescentar, Excelência. A palavra está facultada, devolvo ao relator para a emissão de voto. Presidente, na questão do investimento, é uma diretriz do tribunal mais orientativa. E eu digo que o traço positivo identificado no quadro é a realização de despesas de capital em volume maior do que as receitas de capital. Inversamente é o que ocorreu na movimentação corrente, o que demonstra a conversão dos recursos públicos em patrimônio, e é um traço positivo isso. Cabe recomendação para melhorar o orçamento apenas. Na contratação por tempo determinado, foram emitidos, inclusive, alertas, e nos alertas, a reboque de orientação do Supremo Tribunal Federal, que também não é de hoje, inclusive leis foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é clara. Ela diz, inclusive, em letra A, só pode contratar por tempo determinado em casos excepcionais, se os casos excepcionais estiverem previstos em lei. O prazo de contratação seja pré-determinado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional. E, por fim, a letra E. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado. E esse tribunal, inclusive, em seu normativo, acrescentou que haja um processo seletivo simplificado. Para isso foi emitido um alerta ao prefeito, ainda no mês de outubro de 2019. E, provavelmente, ele atendeu, que terminou o ano com poucos servidores contratados por tempo determinado. Um gráfico aqui que trago, enquanto os outros servidores representaram, em 2019, 7 milhões e meio para o município, os contratados representaram 661 mil. Juntamente com os outros dados da prestação de contas, essa informação ela não justifica nem ressalvas, apenas recomendações. E seguindo o parecer normativo do Tribunal de Contas, que é de 2001, substituído pelo parecer de 2004, voto no sentido que esse tribunal decida emitir parecer favorável à prestação de contas, declare o atendimento integral da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue regulares as contas de gestão administrativa, recomende à atual gestão melhorar a questão orçamentária e observar sempre aqueles requisitos para contratar pessoal por tempo determinado. E informar que a prestação de contas pode ser revisada. Adicionalmente, eu digo sempre, esse município cumpriu os índices, pagou as contas e não executou despesa irregular. E ainda fez a festa das mães, da padroeira, utilizou 300 mil reais para fazer as festividades para a população do município. Contratou até Márcia Felipe, Amazã, Gilson Mania, Raquel Costa, fez a festa de outubro, contratou um artista chamado aqui Alicim, ou seja, fez a festa para a população e ainda cumpriu os requisitos da legislação. É o parecer, é o voto, presidente. Pois não, conselheiro Arnaldo Piano. Com o relator. Conselheiro Antônio Gomes. Eu voto. Conselheiro Landinei. Com o relator. Conselheiro Antônio Gomes. Com o relator, presidente. Conselheiro Oscar Mamé. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Então, pela regularidade, parecer favorável à regularidade das contas.